3, tema o Deus que se revela. Diz assim a palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ler com reverência. Jesus falando, ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, aquele que enviaste. Vamos ao Pai em oração. Amém? Pai querido, Pai amado, Deus de graça, Deus de misericórdia, é no nome do Teu amado Filho que estamos reunidos aqui nessa noite para Te adorar, Te louvar, bendizer o Teu nome, Senhor, render ações de graças, aleluia, a Ti, ao Deus que nos amou, porque como foi cantado aqui, irmão, Pai, pelos irmãos, o amor que o Senhor derrama sobre nós é o amor sem medida, aleluia. O Senhor é amor, aleluia. E o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho, quando nós estávamos afastados de Ti, pecadores, maus e perversos, Te odiando, mas o Senhor nos amou desde a eternidade e no tempo demonstrou esse amor enviando a Cristo, aleluia, para nos salvar. Ó Pai, Pai querido, Pai amado, a Tua palavra diz que o amor de Deus leva embora todo medo. Aleluia. Ó Pai, que verdadeiramente o Teu amor inunde os nossos corações, que nós possamos compreender, aleluia, cada vez mais esse amor, aleluia, e possamos, ó Pai, caminhar confiantemente, batalhando pela fé, aleluia, cumprindo o bom combate e cumprindo a nossa carreira neste mundo, Senhor. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, aleluia, revela-nos, Senhor, a Tua face nesta noite, fala conosco, Senhor, é o que eu Te peço em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, irmãos, aleluia, glória a Deus. Irmãos, a característica de uma pessoa salva, de um cristão ungido, de uma pessoa regenerada, é que ela conhece a Deus. Por isso é surpreendente, e o irmão Leonardo não está errado, que parece que a maioria dos evangélicos não conhece a Deus. E se realmente essa é uma verdade, se a maioria dos que se diz evangélicos no Brasil não conhece a Deus, é bem provável que eles não são o quê? Regenerados, não são salvos. Isso é algo para assombrar e deveria nos levar a temer. Amém? E tremer. Porque essa é a característica de uma pessoa salva. Ela conhece a Deus. Amém? Ela conhece o Deus vivo. O que Jesus está falando? O que Jesus acabou de falar aqui? Ó? Se você ler o 2, é mais completo ainda mais. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim que Ele conceda. Jesus vai conceder algo, amém? A vida eterna a todos os que lhe deste. Ele vai conferir, Jesus vai dar algo para nós, amém? Para os eleitos, amém? Não é para todos, mas é para aqueles que o Pai entregou a Ele. E Jesus, os que o Pai entregou a Ele, Jesus vai dar algo para eles. E o que Ele vai dar? A vida eterna. E aí Ele fala o que é a vida eterna. E a vida eterna é conhecer a Deus. Vida eterna é salvação. Se você não conhece a Deus, você não tem vida eterna. Então, uma pessoa salva, ela realmente, verdadeiramente conhece o Deus vivo. Ou seja, o único Deus verdadeiro, como diz Jesus aí no texto. Essa pessoa conhece a Jesus, aquele a quem Deus enviou, conhece o Espírito Santo. Resumindo, uma pessoa salva, uma pessoa que recebeu a vida eterna de Cristo, amém? Ela conhece o Deus trino, o Deus verdadeiro, o único Deus. Irmãos, não há nada melhor nesta vida do que conhecer a Deus e ser conhecido dele. Abre lá em Jeremias, capítulo de número 9. Jeremias, texto famoso. Jeremias, capítulo de número 9.
versículo 23 e 24. Não há nada melhor nesta vida do que conhecer a Deus e ser conhecido dele. Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, e saber que sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Irmãos, você vê muitas pessoas dando valor à sua sabedoria, não é? Tem pessoas que pagam dinheiro para ver a sabedoria do camarada. O que mais tem aí é coach que fala. Ainda tem uns que se dizem cristãos, né? O cara vai lá, ensina as técnicas, como você tem que pensar, como você tem que agir. As pessoas recebem dinheiro pelas palestras. Olha como esse homem sabe, ele estudou isso, sabe? Sou especialista. Né? Não conversa comigo, não. Você fez faculdade? Eu fiz, então eu converso só com pessoas iguais a mim. E a pessoa tem orgulho daquilo. Né? Tem pessoas que batalharam muito na vida, amém? Derramaram suor e ficaram o quê? Ricas. E tem orgulho de serem ricas, amém? Batalhei, eu suei, amém? A pessoa não viu o meu sacrifício, olha aí, ó. Hoje eu estou desfrutando da minha riqueza. Ela tem orgulho, amém? Tem pessoas que são fortes, amém? Psicologicamente, fisicamente, amém? Se orgulha do seu físico musculoso, da sua força de determinação, não aceito pessoas fracas, eu sou forte, eu superei tudo, amém? Ela se orgulha disso, amém? Mas nada disso agrada a Deus, amém? Não há nada melhor do que conhecer a Deus. Todas essas coisas, sabedoria, Salomão era muito sábio, riqueza, Salomão era mais rico, amém? Força, nenhuma dessas coisas é melhor do que conhecer a Deus. Nada dessas. E nem dessas coisas o Senhor se agrada. Olha, irmãos, para a sua vida de piedade. Olha para a sua vida de piedade, sua vida, sua caminhada aqui. Você vai para o trabalho, você dentro da sua casa, olhe para a sua vida. O que você acha que na sua caminhada agrada mais a Deus? Puxa, pastor, boa pergunta, hein? Eu acho que é porque eu não falto no domingo, eu vou todo domingo na igreja, então isso agrada a Deus. Não, é a minha santidade, eu estou vencendo aquele pecado. Com certeza isso agrada a Deus. Não é porque eu sou dizimista, amém? Sou fiel no dízimo, nas ofertas, então isso com certeza agrada a Deus. Amém? Não é porque eu perdoei alguém que me ofendeu, com certeza isso agrada a Deus. Irmãos, eu não estou dizendo que isso não agrada a Deus, com certeza agrada ao Senhor, mas isso não é o que mais agrada a Ele. Sabe o que realmente agrada a Deus na sua caminhada? Vamos para a Bíblia? Na sua vida, que agrada, o que deixa Ele mais satisfeito? Oséias 6,6. Profeta Oséias. Daniel, Oséias. Texto famoso também, né? 6,6. Amém? Pois misericórdia quero. Então Deus se agrada quando você tem misericórdia. Amém? Quando você tem misericórdia. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Sabe do que Deus se agrada, irmãos? É quando você trata o outro com misericórdia. Quando você conhece a Ele. Isso é o que mais. Quanto mais o Filho de Deus conhece a Deus, mais Deus se agrada. Porque essa é a vontade de Deus. Ele quer se revelar. Ele quer ser conhecido do seu povo. Você quer conhecer a Deus? Essa é a pergunta que Deus faz. O que aquece o seu coração, irmãos? O que te traz felicidade? É conhecer a Deus e ser conhecido por Ele? Se a resposta é sim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
pois essa é a característica de um coração generoso. Amém? Assim que o Espírito Santo nos cela, e pela graça, mediante a fé, somos tomados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como diz em Colossenses. A nossa consciência também é tomada, e fica claro para todo cristão, para nós, que a principal razão da nossa existência é conhecer a Deus. Quando nós estávamos no mundo, às vezes passava isso na nossa cabeça, ou deveria passar na cabeça de alguns, né? Por que eu nasci? Por que eu existo? Por que eu estou aqui? Quando o Evangelho, quando o Espírito Santo nos cela, quando nós ouvimos o Evangelho, o Espírito Santo nos cela, fica claro para nós, eu existo para conhecer a Deus, para glorificá-lo através da minha vida. Isso fica claro. Eu existo para conhecer a esse Deus que se revelou a mim e para glorificá-lo através da minha vida. Quando isso acontece, irmãos, e quanto mais amadurecemos nessa verdade, amém? Menos os problemas desta vida passageira que não nos afetam. Não é? Eu estou aqui nesse mundo para isso. Quando você está nesse mundo para isso, e você não consegue isso, você vai se frustrar. Mas quando você está aqui e é conhecido por Deus, não há como frustrar, porque Deus não é Deus de confusão. Se Ele se revelou a você, você estará salvo. Não é Deus de confusão. Que coisa linda. O mundo moderno, irmãos, o mundo ocidental principalmente, está afundado naquilo que eles chamam de depressão. E aqui eu vou mexer em algo que é muito polêmico. Amém? Eu não vou me apegar exatamente a isso. Mas estão afundados no que eles chamam de depressão. Alguns falam que é a doença do novo século, século XXI. É a depressão. Ou seja, uma tristeza profunda. A vida se torna para essas pessoas que estão com depressão uma piada sem graça, vamos dizer assim, ou nada na vida tem sabor mais para elas. Bem, se tornam cabisbaixas, elas se prendem no seu mundo. Em resumo, uma pessoa com depressão profunda, ela desiste de viver. E muitas vezes se mata. Não é isso que acontece muitas vezes com quem tem depressão? Amém? Aquela tristeza vai tomando conta, ela não vê mais graça na vida, tudo para ela é inútil, não há sabor para nada. Amém? E ela acaba muitas vezes tirando a vida. Amém? Irmãos, eu digo para você, apesar de ter muita polêmica nesse sentido, esse mal, depressão, é um mal que um cristão verdadeiro, um cristão regenerado, um cristão que é conhecido por Deus e conhece a Deus, não tem. Amém? Porque eles são nova criatura. Amém? E a depressão não faz parte dessa nova vida. Em Cristo nós temos paz com Deus. Em Cristo nós temos um objetivo maior, que é Deus. A depressão não faz parte da vida de um cristão regenerado. Preste atenção. Vai ter momentos na sua vida de perturbação, vai. Bem, vai sim. De tristeza profunda ou de depressão, vai ter. Talvez por uma tentação que transtorna a sua mente, talvez por situações que aconteçam na sua vida, a perda de um ente querido, algo que aconteceu marcante. Vai ter momentos de grande tristeza, de profunda tristeza na sua vida, ou como eles gostam de chamar, de depressão. Mas o cristão regenerado, pela misericórdia de Deus e sua graça, não vai ficar nessa tristeza profunda por muito tempo. Ele nunca vai desistir de viver. Porque ele tem o quê? A vida. Os irmãos estão entendendo até agora? Uma pergunta surge: o que dá valor à vida? O que dá valor à vida de uma pessoa? O mundo vai falar assim, você já deve ter
Não, você vai ter o que vai dar valor à sua vida é você ter um objetivo. Tem um objetivo para que você tenha, sua vida tenha algum valor. Então as pessoas, não, o meu objetivo é ser médico, o meu objetivo é ficar rico, o meu objetivo é ser jogador de futebol, o meu objetivo é casar, o meu objetivo é qualquer coisa. Então você ter um objetivo torna a sua vida uma vida de valor. Porque uma pessoa sem objetivo, a vida dela se torna o básico. Qualquer coach, acho que eu vou virar coach também. O básico que eles vão falar é isso, ganha dinheiro com essa conversa. Só falar de um jeito diferente, né? Mas o básico que eles vão falar é isso, tem um objetivo na vida. Olhe para esse objetivo. E você vai, né? Ter o objetivo tem que ser um objetivo grande, não pode ser um objetivo pequeno, é algo grande, né? Que prenda a sua imaginação, que conquiste a sua lealdade. Amém? Para ser médico você tem que se dedicar, para ser, né? Para ficar rico você tem que ser algo que você fica ali, uma idolatria, podemos dizer assim. Amém? Amados irmãos, o mundo fala isso. Então vamos seguir o exemplo do mundo, vamos buscar algo que prenda a nossa atenção, algo que realmente eleve a nossa vida e dê valor à nossa vida. O que é que você vai buscar? Um cristão verdadeiro tem isso como nenhum outro. Pois o que pode ser mais sublime, mais cativante, mais inspirador do que conhecer a Deus e ser conhecido? Nada. É por isso que Paulo fala assim: não tem que ser rico, porque muitos que buscaram riqueza na favela, na fé, porque eles mudaram o foco. E Cristo alertou. O semeador partiu a semear e algumas das sementes caíram no meio dos espinhos. E não frutificou por quê? Porque eles se preocuparam com as coisas do mundo. Então o nosso objetivo não é ser rico, como o Evangelho da Prosperidade prega. Nosso objetivo não é se dar bem na vida, não é ser bem sucedido. Nós precisamos de cristão convertido, não bem sucedido. Que nós possamos ser bem maus mesmo. O mundo olha para nós, é fracassado lá. Mas que nós sejamos convertidos. Ou melhor, que nós conheçamos a Deus. Aleluia! Porque não há nada mais sublime, mais cativante, mais inspirador para a vida de uma pessoa do que conhecer a Deus. Agora, o que realmente significa conhecer a Deus, pastor? Você está falando aí, eu tenho que conhecer a Deus. O que significa conhecer a Deus? É ter uma emoção diferente? É ter arrepio? É sentir um suador? É como estar num sonho? O que é conhecer a Deus? O Leonardo está certo. O que tem aí de testemunho de pessoas que estão andando na praia e Jesus chegou do meu lado? Estava fazendo a barba, Jesus se aproximou de mim, começou a falar comigo. Está cheio de pessoas dizendo isso. Será que é isso que é conhecer a Deus? Será que essa é intimidade? Será que é bíblico isso? Será que é entrar num êxtase, numa euforia e sair rodopiando e perder o sentido? Será que é ter visões? Como os profetas do Antigo Testamento? Será que é ser como Isaías? Será que conhecer a Deus é ir para o terceiro céu, como diz Paulo? Será que é isso que é conhecer a Deus? Ou como alguns dizem aí, ir para o inferno, né? Está cheio também desse tipo de coisa, né? Fui para o inferno, voltei. Será que isso é conhecer a Deus? Que intimidade, né? Nem Jesus foi ao inferno, mas as pessoas foram. Bem, que intimidade. Será que isso é conhecer a Deus? A heresia pentecostal costuma enfatizar muito essas coisas, né? Como isso sendo uma pessoa que conhece a Deus, que tem o Espírito Santo, né? Será que realmente esse tipo de coisa é conhecer a Deus? Amém? Irmãos, uma grande verdade nós podemos compreender bem, pela misericórdia de Deus, pois o próprio Deus, através da Escritura Sagrada, demonstra que esse assunto de conhecer a Deus é algo perigoso nesse sentido, porque muitas pessoas dizem que conhecem a Deus, quando na verdade não conhecem. A Escritura Sagrada demonstra muitos que achavam que conheciam a Deus, e Deus demonstra que eles não conheciam o Senhor.
repleto de exemplos da Escritura, mas eu não vou nem citar. Os irmãos conhecem bem a Bíblia. A pessoa sabe, eu conheço Deus, quando na verdade não conheci. Então as perguntas que iremos nos debruçar hoje são as seguintes: o que realmente significa conhecer a Deus? E o que pode descrever, ou qual a atitude, o evento que possa corretamente descrever conhecer a Deus? Eu vou conhecer a Deus, mas o que é isso? Afinal de contas, qual é o evento? O que acontece para uma pessoa falar assim que eu conheço a Deus? Irmãos, preste bem atenção, porque é simples e ao mesmo tempo complexo. Uma coisa é certa: conhecer aquele que é o único Deus, o Deus vivo, como nós vemos no versículo principal, é muito mais complexo do que conhecer o meu vizinho, por exemplo. Muito mais complexo, não é? Como também é muito mais complexo conhecer o meu vizinho do que conhecer um cachorro, não é verdade? Conhecer o meu vizinho é mais complexo do que conhecer um cachorro. Como também é muito mais complexo conhecer um cachorro do que conhecer, por exemplo, a rotina de uma casa. Preste bem atenção. Pois conhecer a rotina de uma casa ou de algum departamento público, por exemplo, basta frequentar. Frequente uma casa durante algum tempo, você vai ver como é que os moradores agem, onde fica o banheiro, onde fica o quarto. Rapidamente você vai ter uma noção. Não é tão difícil. Por exemplo, um outro exemplo que a gente poderia dar: conhecer a língua portuguesa, por exemplo, ou o inglês, ou pega uma língua difícil, dizem que o alemão é muito difícil, mandarim, então nem se fala. É difícil, requer um certo esforço. Alguns têm mais facilidade, outros não, mas é algo que você consegue. Você estuda, você vai. Né? Tem métodos, metodologias para você aprender uma língua, né? Diferente: português, alemão, mandarim, inglês. Essas coisas são relativamente fáceis de conhecer, de ter conhecimento. Agora, quando nós falamos de seres vivos, bem, o negócio começa a complicar. A complexabilidade, não sei se eu falei certo, aumenta de maneira considerável. Bem, primeiramente, ninguém conhece um ser vivo até saber a sua história passada, como esse ser irá reagir diante de circunstâncias específicas. Não tem como. Alguém vai dizer assim: você já deve ter ouvido falar em relação ao cachorro, por exemplo. Você fica assim olhando para aquele cachorro, aí o dono vai falar o quê? Não, pode se aproximar, ele não morde, é mansinho. Vocês já ouviram esse tipo de frase? Ou então o inverso, né? A criança vai bobinha lá, opa, tira a criança de lá, porque esse cachorro aí, esse aí se pegar. Por que aquela pessoa fala aquilo? Porque ela conhece o cachorro. Às vezes pegou desde novinho, amém? Ou até depois de velho, amém? Às vezes não é o cachorro, nem é dele, mas ele já viu ali que sabe que aquele cachorro morde, que aquele cachorro corre atrás de moto, que aquele cachorro é mole, que aquele cachorro mexe no lixo dos vizinhos. Ele conhece, porque ele observou. Ele tem uma convivência com aquele cachorro. Então ele pode dizer: esse cachorro é bravo, esse cachorro é manso, esse cachorro não gosta que mexa na orelha dele, esse cachorro é assim, ele sabe. Bem? Né? Ou seja, essa pessoa sabe. Esse conhecimento só é possível por quê? Porque teve essa convivência com esse cachorro durante um período de tempo. Mas no caso do ser humano, no caso do seu vizinho, o negócio se torna mais complicado, é muito mais complicado do que um cachorro. Amém? Por que, pastor, é mais complicado do que o cachorro? Porque diferente dos cachorros, as pessoas guardam segredos. Amém? Cachorro é um animal irracional, uma criatura viva, mas é irracional. Ele age por instinto, apesar de um cachorro ser diferente do outro. Né? Já os seres humanos, eles guardam segredos dentro do seu coração. E eles não mostram tudo que se passa lá dentro. O único que conhece o coração de cada ser humano
É Deus que esquadrinha os corações, não é? Mas nós não conhecemos o coração. Você não conhece o que se passa dentro do meu coração. Nem eu conheço o que se passa no coração de vocês. Talvez você já tenha passado por isso, eu já passei. Você pode conviver meses, anos com uma pessoa. E depois de um longo tempo você vai acabar falando assim: rapaz, eu não conheço essa pessoa. Quer ver um bom exemplo? Talvez os casais aqui já passaram por isso. Uma coisa é namoro, outra coisa. Você fala: eu conheço meu namorado, eu conheço minha namorada. Quando você casa, você vai falar: não, é outra pessoa. Por isso, irmãos, isso aqui é um upgrade, se é que posso dizer assim. Aquela conversa que muitas vezes tem aí no mundo. Não, até círculos evangélicos. Você tem que namorar muito tempo para depois casar. Nem sempre é isso. Amém? O que você tem que saber é o que a Bíblia ensina. Se você quer casar com uma pessoa, case com alguém da sua fé e faça uma aliança com ela. Porque você vai descobrir uma pessoa que não vai te satisfazer completamente, que vai estar cheia de defeitos, porque assim é o cristão. Ele é cheio de defeitos, porque se ele fosse perfeito, Cristo não ia salvá-lo. Mas você decidiu casar com aquela pessoa e se dedicar com ela com uma aliança eterna, como Cristo tem uma aliança com você, que é imperfeito. Mas apenas no upgrade. Para vocês entenderem onde eu quero chegar. Irmãos, prestem atenção. A qualidade e a extensão do conhecimento que temos de outra pessoa depende mais dela do que de nós. Nós vamos, eu quero conhecer uma pessoa. Por exemplo, eu quero conhecer a irmã Rosana. Vou me apresentar com ela de maneira amigável. Bom dia, irmã Rosana. Graças a Deus, irmã Rosana. Como é que é lá no seu serviço e tudo mais? Mas eu conhecer ela vai depender muito mais dela se abrir comigo do que de mim. Eu posso fazer perguntas, mas ela pode não responder o que realmente está no coração dela. Da mesma forma, eu com outra pessoa. Depende da pessoa, não propriamente da gente. É ela se revelar do que nós. Agora, preste atenção. Imagine, nós estamos falando aqui de irmãos em Cristo. Amém? Agora imagine se você é colocado ao lado de alguém importante, alguém humanamente superior, seja na sabedoria, seja na riqueza, seja na força. Poderíamos pegar muitos exemplos, né, irmãos? Sei lá, quem aí, não sei. O nome daquele homem que anda na cadeira de moto lá, que é cientista quântico lá? Morreu, Steve? Morreu? Hã? Morreu? Olha. Faz tempo. É mesmo? Faz 2 anos. Estou perdido. Eu ouvi o áudio e falei: esse pastor está fora de sintonia. Mas sei lá, pensa em alguém famoso. Era moça? O cara que comprou o Twitter? Tá bom, rico, né? Famoso. Como é que a televisão fala? O homem de ferro, né? Verdadeiro homem de ferro. Só a graça de Deus, né? Imagine você colocar do lado desse homem. Amém? Como segurança, como mordomo da casa dele, sei lá, alguma coisa. Amém? Qual é a sua reação imediata, consciente e até inconsciente? Quando você é colocado nessa posição, você vai apenas ouvir esse homem. Amém? Você vai estar observando e vai ficar ali olhando para ele, esperando ele falar alguma coisa. Você pode até ser amigável. Bom dia, senhor Elon Musk. Duvido que você vai chegar e vai falar assim: bom dia, homem de ferro. Ele vai mandar você embora se você for funcionário dele, né? Mas você vai chegar e vai ficar na sua, porque ele é superior humanamente falando a você. É assim. Qualquer um, é normal. Consciente e subconsciente, nós vamos deixar que ele tome a iniciativa de falar conosco. Agora, irmãos, se esse homem não falar com você, se Elon Musk nunca se... Elon Musk fala, não sei, eu estou falando errado, por isso que os meus estão rindo. Nunca falar com você, você vai poder reclamar com ele? Por que o senhor não fala comigo? Eu quero ser seu amigo? Não. Você nunca vai poder reclamar com ele. Ele é Elon Musk. Ele é superior.
Você nunca vai poder exigir. Eu quero que você seja meu amigo. Mas imagine se essa pessoa importante, eu não vou mais citar o nome dele, senão uma Rosana vai parar de rir. Mas imagine se ele começa a falar com você. Você é um segurança dele, você é um empregado dele, mas ele começa a falar com você. Imagine isso. Ele começa a falar com você, ele começa a falar de confidências com você. Você não é ninguém, mas o cara começa a falar com você. Ele começa a falar sobre coisas cotidianas e comuns com você, o que ele pensa do governo, amém? O que aconteceu na partida de futebol. Ele começa a falar, você viu aquilo lá? O que você acha? Eu acho isso. Imagina um cara desse conversando assim com você. Ou então ele começa a pegar assim, rapaz, é meu aniversário, gostaria que você fosse lá. Imagine, um cara rico, importante, famoso, sábio, chegando e falando com você, um Regis mortal, né? Umas pessoas falam, falando assim, vamos lá, eu vou casar, eu quero que você participe do meu casamento, eu gosto de você. Aqui um convite. Imagina ele te chamando para essas coisas, se abrindo com você. A gente já viu isso muito em filmes, né? Quando a gente assistia filmes, ou quem assiste, sempre tem essas histórias de pessoas famosas que se comunicam com pessoas mais humildes. Com certeza, o que vai acontecer, irmãos? Nós nos sentimos o quê? Privilegiados, não é? E isso iria, com certeza, inevitavelmente, trazer uma mudança gigantesca em nossa vida. E na perspectiva geral que nós temos do mundo, não é? Imagina, irmão, você chegando na sua casa, rapaz, Elon Musk falou comigo. Sua esposa fala assim, o quê? Ele falou que gosta da cor azul. Rapaz, é mesmo, mas ninguém sabe disso. Você não gravou não pra gente ver? Não gravei. Mas eu não vou gravar, porque eu não quero perder a amizade dele. Imagina. Ia mudar a sua visão de mundo, mudar a sua. Você ia contar isso, você ia ter prazer de contar. Rapaz, eu trabalho com o Elon Musk e ele conversa comigo, ele me trata como amigo. Irmãos, guardadas as devidas proporções, temos aqui uma ilustração do que significa conhecer a Deus. É isso que Jeremias está dizendo. Não é eu que vou conhecer a Deus. Vamos ler Jeremias de novo. Jeremias 9:24. Nunca entenda mais errado esse versículo. Amém? É isso. Guardadas as devidas proporções, é isso que é conhecer a Deus. Quando Jeremias fala aqui, Jeremias 9:24, ele fala bem assim. Mas o que se gloriar, então você vai ter o que se gloriar, não é? Glorie-se nisso, em me conhecer e saber que sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aí alguém pode pensar assim, eu estudo a Bíblia, eu sou teólogo, eu conheço a Deus. Não é isso que Jeremias está falando. Jeremias está falando, Deus está falando através de Jeremias. Mas o que se gloriar, glorie-se nisso, que eu me fiz reconhecer, eu me revelei a você, eu quis ser o seu amigo, eu quis ser o seu amigo. Não é eu, é ele. Então eu me glorio, miserável pecador. E o Deus, como é, irmão Leonardo? Como já foi pregado, santo, veio e me tocou com martelares, com a brasa viva nos meus lábios. Eu me glorio disso. Ele olhou para mim. Ele me elegeu antes da fundação do mundo. Quem sou eu para Deus se revelar a mim? Quem sou eu para Deus se fazer conhecer? Nisso eu me gloriar. O que acontece com o eleito, com alguém salvo por graça mediante a fé, é que o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra,
vem em nossa direção, vem em direção desse miserável pecador e começa a falar conosco. Amém? Por meio de palavras, promessas e verdades da Escritura Sagrada. É isso que acontece. Preste atenção, irmãos, porque aqui é importante. Não é apenas ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia, então Deus está falando comigo. Não, não é só isso. É realmente nós percebermos. E aí vai de cada um. Por que vai de cada um, pastor? Porque o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma percepção real, verdadeira, que o Deus vivo está falando conosco, com você. E guiando você através das Escrituras. Não é somente uma leitura, é você ler e você ver Deus falando, te guiando através dela. Aleluia. E o que acontece quando percebemos que Deus está falando conosco através da Escritura, pastor? Nós somos levados a um lugar de inferioridade. Amém? Porque Deus, diferente de nós que chegamos numa pessoa, queremos ser amigo de uma pessoa e muitas vezes não conseguimos, e não temos não temos a mínima ideia do que se passa realmente no coração daquela pessoa. Amém? Deus se volta para nós como amigo, como pai, mas Ele sabe exatamente tudo que acontece no nosso coração. Quando Ele fala conosco através da palavra, Ele se faz conhecer. Amém. Nós entramos num lugar de inferioridade porque Deus fala sobre o nosso pecado, porque Deus fala sobre a nossa culpa, porque Deus fala da nossa cegueira, como éramos cegos, das nossas iniquidades. E somos levados a clamar o quê? O perdão. Abre lá em Hebreus, capítulo de número 12. Não tem outra maneira de Deus se fazer revelar a nós, se fazer conhecido que saia desse padrão, irmãos. Não adianta. Amém? É assim. Ele vai nos mostrar o nosso pecado, nossa culpa, nossa cegueira e iniquidade. Somos levados por Ele a clamar perdão. Aleluia. Hebreus 12, 6. Olha que coisa linda. Até o versículo 7. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus nos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas olha só, aonde vai a correção de Deus vai nos levar? Aonde Ele mostrar o nosso pecado, a nossa culpa vai nos levar? Veja o versículo de número 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Porque, irmãos, você já teve a convicção do seu pecado? Nós caímos em choro. Nós percebemos que não valemos nada. E que merecemos o quê? O inferno. Não é a alegria que vem. Bem, é um sentimento de inferioridade. E que nós necessitamos de um Salvador. Porque senão nós estaremos perdidos. Então, a princípio não é motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, à frente. Amém? Produz fruto pacífico. Deus não quer a nossa ira. Ele não quer a nossa destruição. Amém? Pacífico. Aos que têm sido por ela exercitados fruto de justiça. Aleluia. Glórias a Deus. Mas além disso, irmãos, conforme Deus vai falando com você, através da Escritura Sagrada, que o Deus vivo vai se mostrando e abrindo o seu coração para você, o coração dele para você, fazendo uma amizade com você, se tornando seu pai, seu amigo.
você vai ter uma alegria indizível. E sua perspectiva muda. Eu já citei aqui, mas abra lá Jó 42:5. Quando Deus vai se revelando, seu amigo, tudo muda na sua vida. Amém? Tudo muda. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Jó 42:5. Jó, no final de toda a ação de Deus sobre a vida dele, Jó vem e declara: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. O que Jó está falando aqui? Em outras palavras, com temor e tremor, eu tenho mais intimidade com Deus. Eu conheço mais a Deus. Por quê? Porque Deus se revelou. Aleluia. Glória a Deus. Ele abriu o coração dele a mim. Ele veio até mim. Aleluia. No meio da minha dor, no meio do meu sofrimento, ele veio e se revelou a mim. Então não só mais escuto e ouço sobre ele, eu vejo face a face. Ele é meu amigo, ele é meu pai, meu redentor, meu salvador. 1 Coríntios 3:9. 1 Coríntios 3:9. 3:9 diz assim: porque de Deus somos o quê? Cooperadores, servidores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Irmãos, prestem atenção. Nós estávamos todos no império das trevas, fazendo a vontade da carne, das concupiscências. Éramos o quê? Filhos da ira. Cada um de nós. Amém? Mas de repente, você se torna o quê? Filho de Deus. Por adoção. Servo dele. E cooperador no serviço de Deus. A mudança. Você trabalhava para Satanás, para o seu ego, amém? Para a sua vontade. Mas quando Deus vem e fala com você, você converte e se torna seu amigo, se torna seu pai. Você começa a trabalhar para Deus. Você tem prazer de fazer tudo para Deus. Isso é conhecer a Deus. Isso é conhecer a Deus. Porque Deus se revelou. Então eu tenho prazer de andar em quê? Em santificação. Eu tenho prazer de vir à igreja. Eu tenho prazer de evangelizar, de anunciar a salvação. Eu tenho prazer de orar, de interceder pelos meus, por aqueles que são meus inimigos. Eu tenho prazer. Por quê? Porque Deus se revelou a mim. Se Elon Musk falasse comigo e eu sairia contando para minha família: olha, ele falou comigo, olha o que ele falou. Eu não falo. Deus, o Todo-Poderoso, se revela a mim, eu não vou falar. Muda, eu sou servidor agora. Eu sirvo a Deus com prazer, porque Ele se revelou. Já estou indo para o fim, irmãos. É uma palavra simples, uma compreensão simples, mas para que a gente possa, apenas para completar a palavra inicial, você não consegue andar em santificação enquanto você não entender que Deus se revelou a você. Logo, irmãos, conhecer a Deus envolve primeiramente ouvir a palavra de Deus e recebê-la como interpretada pelo Deus Espírito Santo em aplicação à própria vida diária. Muda a minha vida diária, o meu aspecto, a minha vida de piedade. Eu era pecador, não sou mais. Não vos amoldeis. Foi isso que foi pregado aqui. Algo que vocês eram antes santificados. Por quê? Porque Ele se revelou a vós. É observar a natureza e o caráter de Deus como revelados em sua palavra e por meio de suas obras. É aceitar as suas promessas. Amém?
É aceitar as promessas de Deus. Conhecer a Deus é aceitar as promessas. Vou citar uma aqui, como um bom monergista que sou. Qual é a promessa de Jesus? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vou pegar cada uma delas. Meu Pai as deu, e da mão do Pai ninguém arrebata. Ah, não, eu vou perder minha salvação. Se eu não fizer, isso é conhecer a Deus. Isso é desconhecer, porque não crê na promessa de vida eterna. Mas é também obedecer tudo que Ele nos ordena. Porque nós vamos dar razão a Ele das nossas obras. Amém? Diante dele, para receber o nosso galardão, como é que foi, meu servo? Eu te dei tanto de talento. O que você fez com ele? Ou não vai ser cobrado de nós isso? Será? Aleluia. Nós não somos salvos por obras, mas nós vamos entregar as nossas obras ao Senhor. Aleluia. Com certeza. Aleluia. Então é aceitar a promessa de Deus e obedecer tudo que Ele ordena. É reconhecer e regozijar-se no amor que Ele demonstrou por você em Cristo Jesus. Coloque-se de pé, vamos orar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus.